Sejam muito bem-vindos ao Jane-san Books, o seu canal de audiobooks lésbicos, que estão conquistando seu coração. Essa é a segunda temporada da série Mudanças de Plano. E se você não assistiu a primeira temporada, na descrição do vídeo está o link da playlist. Assiste lá, para entender as tretas que envolvem essa história de representatividade lésbica, cheia de reviravoltas, com alguns toques de suspense e de humor. E no vídeo de hoje, eu trago muita fofurice para vocês. Então se acomode aí, ajeita os fones de ouvido, e vem comigo para mais esse audiobook. Capítulo 1. Jolie Larsen. Mas por que a Ada tem que ficar aqui em casa? Perguntei para Adele, assim que ela entrou no quarto. Jolie, você não quer que a Prica e eu saiamos por aí com 3 crianças pequenas, não é mesmo? Se você não quer ir ao shopping conosco, então nada mais justo que uma das crianças fique aqui com você. E por que a Alice não pode ficar comigo? Alice já me disse que ela também não quer ir passear com vocês. Você sabe que tanto a Prica quanto eu não gostamos de deixar você e a Alice sozinhas, não é mesmo? Você consegue ser mais criança que a própria Alice, quando vocês duas resolvem aprontar as algazarras de vocês. Eu ri ao ouvir o que Adele falou. Realmente eu não posso negar que Alice e eu sabemos o que é diversão de verdade. Ah, vocês sabem se divertir? Jogar futebol dentro de casa e quebrar a escultura original da Solaris Vector, na casa da Geórgia, não me pareceu nada divertido. Aquilo foi um acidente. Respondi para Adele, enquanto eu percebi ela revirando os olhos. E os baldes de leite derramado no estábulo da fazenda da vó Betty? Aquilo não foi nada divertido. Alice e eu queríamos apenas pegar um pouco de leite para o pequeno Ted. Como eu podia imaginar que a vaca sairia correndo atrás de nós duas? E a caminhonete amassada da Martin? Aquilo também foi um acidente? Naquele dia, Alice e eu só estávamos fazendo de conta que nós éramos do Velho Oeste. Não tenho culpa se o bandido malvado foi se esconder justamente dentro da caminhonete da Martin. Adele voltou a revirar os olhos ao ouvir o que eu disse. Ei, mas essa aí da caminhonete nem pode ser computada. Porque Alice e eu ficamos por 1 hora de castigo no cantinho do pensamento. E foi pouco. A Prica foi bondosa com vocês duas. Eu, no lugar dela, teria deixado vocês de castigo pelo resto da semana. Você é tão maldosa comigo. Falei me abraçando a ela. Achei que uma trans agora não fará nenhum mal. E depois que eu satisfazer a minha esposa, tenho certeza que não terei nenhum problema em despachar a pequena Ada para o passeio dela e da Prica. Beijei a boca da Adele. Ela correspondeu o meu beijo. Enquanto a minha língua começava a entrar na boca dela, as minhas mãos se encarregavam de abrir os botões da blusa dela. Você sabe, né, Jolie, que não importa o que você faça, a Ada ficará aqui com você. Adele disse assim que eu afastei a minha boca da boca dela. Vamos lá, eu prometo que vou me comportar. Levem a Ada e deixem a Alice. Eu pedi, antes de voltar a beijar a boca dela. A Ada fica. Adele disse assim que ela afastou a boca dela, da minha boca. Você escolhe, ou a Ada ou o pequeno Ted. Poxa, Adele. Pura sacanagem isso aí de deixar bebê comigo. E é bom a senhora ir se acostumando, porque logo eu vou iniciar o processo de fertilização in vitro. Então é bom que você passe um tempo com as crianças, para você ir se acostumando. Você não acha que ainda estamos muito novas para esse papo de maternidade? Eu perguntei para ela, desfazendo o nosso abraço. Nós já conversamos sobre isso, Jolie. Nós duas estamos com 32 anos. Nós estamos no auge da nossa forma física, então já está na hora de começarmos a ter os nossos filhos. Eu não respondi nada para ela, mas eu ainda não me sinto preparada para ter filhos. Adele e eu já conversamos várias vezes sobre esse assunto. E em todas as vezes eu me esquivei,
Não é que eu não goste de crianças, mas eu acho que me saio melhor no papel de tia, do que no papel de mãe. Eu amo tanto os meus sobrinhos, como os sobrinhos da Adele. Gosto muito quando eles estão aqui em casa a passeio, mas gosto ainda mais quando no final do dia, as mães deles levam as crianças para a casa delas. Acho que maternidade é uma responsabilidade muito grande. Com os afazeres das empresas eu mal tenho tempo para mim e para a Adele. E ela também, com os compromissos da fundação, quase não tem tempo para mim. Os raros tempos que nós temos a sós, eu gosto de curtir com ela. E realmente não sei se estou preparada para dividir esses raros momentos com alguns filhos. Mas se dependesse da Adele, com certeza já teríamos pelo menos 2 filhos. Por que você está tão pensativa? Adele perguntou, me tirando dos meus pensamentos. Estava apenas pensando nessa história de filhos. Sei lá. Achei que já tínhamos decidido pela inseminação. Sim, nós decidimos, mas Adele, nós já temos pouco tempo para a gente. Uma criança agora vai exigir ainda mais do nosso tempo. Você sabe que nossa rotina é uma loucura. Não se preocupe com isso, Jolie, nós vamos dar o nosso jeito. Somos boas nisso, somos boas em darmos o nosso jeito. Fiquei em silêncio, porque da última vez que eu tentei argumentar com ela, nós acabamos discutindo. E Adele ficou vários dias sem falar comigo. Veja a Amy. Quando eu te conheci, a Amy vivia para trabalhar. Ela mal tinha tempo de vir para Los Angeles visitar vocês. E quando vinha era só porque tinha reunião do conselho, ou algum assunto das empresas para resolver por aqui. Depois que o Maico nasceu, veja como ela mudou. Amy teve que fazer uma escolha. E ela escolheu diminuir o ritmo, para se dedicar mais à família dela. Interessante que eu sempre achei que a Amy seria a substituta do papai. Eu cresci acreditando que ela seria a futura CEO da corporação Larsen, e realmente ela me surpreendeu. É disso que você tem medo, Jolie? Adele me perguntou, sem deixar eu concluir o que eu estava falando. Medo do quê? Perguntei porque realmente eu não entendi a pergunta dela. No final foi você quem se tornou a CEO da corporação Larsen. Desde que John decidiu se aposentar e se tornou o presidente do conselho, você passou a ser o nome forte dentro das empresas. E é disso que você tem medo, Jolie? Você está com medo de seguir os mesmos passos da Amy? Poxa, Jolie, um filho não te deixará menos poderosa. Não é isso, Adele. Nós temos uma rotina muito agitada, e eu não quero que a gente se torne mães ausentes. Não acho legal termos filhos, e que eles cresçam sem a gente estar por perto. Não quero que eles sejam dependentes de babás, ou de escolas integrais. Desde que eu era criança, a minha mãe tinha a empresa dela. A construtora sempre tomou muito tempo dela, mas mamãe sempre dava um jeitinho, e ela sempre estava por perto. Já o meu pai, por conta de tantos compromissos que ele tinha, ele precisava se dedicar mais às empresas. Ele não foi um pai ausente, mas não estava tão presente. E isso me assusta um pouco, eu não estar por perto das crianças. Por isso que eu acho que ainda não é o momento certo para pensarmos em filhos. E quando será o momento certo? Eu não sei, Adele. Não sei quando será o momento certo. Percebi que Adele foi atingida por cada palavra que eu falei. O rosto dela me mostrou o quanto ela ficou entristecida. Rei, me dá só mais um tempo, para eu me acostumar com isso. Te prometo que logo, nós iremos marcar uma consulta com o médico que a Prica nos recomendou, ok? Abracei Adele, e dei um rápido beijo na minha esposa. Deixei ela no quarto e fui tomar um banho, mas confesso que ainda pensava no assunto, maternidade. Por mais que eu sinta que ainda não estou preparada, faz muito tempo que a Adele quer ter filhos. E no fundo, eu tenho medo de dizer um não definitivo para ela, e perder ela. Eu amo a Adele, e sei que em algum momento vou ter que ceder ao desejo dela.
Há pouco, quando ela insinuou que eu não quero ter filhos porque isso atrapalharia a minha carreira de CEO, eu tentei ser o mais franca possível com ela. Acho que o meu cargo de CEO já está consolidado dentro da corporação, mas realmente eu não quero ter filhos só por ter. Eu quero me envolver na criação deles, mas ainda acho que agora não é o momento ideal para isso. Por outro lado, fico imaginando que talvez a Adele esteja certa. Nós vamos dar o nosso jeitinho e vamos conseguir. Criar filhos não deve ser mais difícil do que comandar diversas empresas. Falei baixo para mim mesma. Mas e se eu não for boa nisso? Me perguntei ao entrar debaixo do chuveiro. Enquanto a água caía sobre o meu corpo, eu fiquei pensando o quanto todo mundo acha que eu consigo fazer tudo. Mas e se esse tudo não incluir ser mãe? São tantas coisas das quais preciso dar conta: reuniões, viagens, decisões urgentes. Onde é que um bebê se encaixa nisso? Por mais que eu tente imaginar como encaixar filhos na minha vida, eu simplesmente não consigo ver como faria isso agora. Ainda imersa nesses pensamentos, ouvi a porta do box ser aberta. Era a Adele, vindo se juntar a mim no banho. Ela sabe o quanto esse assunto mexe comigo. E da mesma forma que ela respeita a minha opinião, eu sei que ela está louca para ter um bebê logo. E não vou me surpreender se o fato de hoje Ada ficar em casa comigo seja algum plano dela e da Prica. Martin e o meu pai viajaram para o Panamá para tratar alguns assuntos de umas empresas que nós temos naquele país. Quando a Martin viaja e fica vários dias fora, a Prica geralmente vem para a Califórnia. Das outras vezes, eu não precisava me preocupar em cuidar das crianças dela, porque a minha mãe adora tomar conta dos netos. Mas a mamãe viajou fazem alguns dias para a Carolina do Norte, porque ela, Lívia e Amy estão planejando novos projetos de expansão. E hoje, por ser sábado, Prica e Adele combinaram alguns passeios para a tarde, mas eu não me empolguei em ir com elas. Então, como o pequeno Ted ainda requer muita atenção, e a Ada é muito pequena, a Prica e a Adele acharam por bem deixar a Ada comigo, e levarem o Ted e a Alice com elas. Mais tarde, um pouco depois do almoço, Prica chegou na minha casa, trazendo com ela, Ted, Alice e a Ada. Alice tentou argumentar com a mãe dela, que ela deveria ficar em casa comigo. Eu me juntei às argumentações da Alice, mas Prica não se deixou levar pelos nossos pedidos. E da mesma forma que eu me juntei às argumentações da Alice, Adele também se juntou às argumentações da Prica. E como fomos votos vencidos, elas foram para o passeio delas, me deixando sozinha com a Ada. Calma, Jolie, você dará conta. Você administra muitas empresas, trata diariamente com várias pessoas. O que é uma menininha de 1 ano e meio perto disso tudo? Falei baixo para mim mesma. Mas tenho a impressão que a Ada ouviu o que eu disse, porque ela me dirigiu um sorriso de canto de boca. Peguei a Ada e levei ela para a sala de estar. Coloquei alguns desenhos animados para a pequena assistir. Me sentei em uma poltrona, peguei o tablet e comecei a analisar alguns relatórios das empresas. Não demorou e eu ouvi um barulho estridente atrás de mim. Pelo barulho percebi que algo caiu. Olhei para ver o que estava acontecendo. Vi a Ada perto de um grande vaso de plantas. O vaso estava no chão, e tinha muita terra espalhada, ao redor da minha sobrinha. Me levantei rapidamente e fui até onde a Ada estava. Mas não fui rápida o suficiente para evitar que a pequena levasse um pouco de terra até a boca dela. Tirei a Ada de perto do vaso. Levantei o vaso, tentando arrumar o estrago que a Ada fez com a planta. Olhei para o lado, e só vi algumas pequenas pegadas de terra ao longo do piso. A Ada já estava do outro lado da sala, deixando atrás dela um rastro de sujeira. Eca, que nojo! Eu disse, olhando para o chão branco e marmorizado da sala. Sei que eu preciso limpar o chão antes que Adele volte para casa.
Fiquei pensando onde que eu encontrarei uma vassoura, ou algo que me ajude a limpar essa sujeira toda. Talvez na cozinha eu encontre algo. Corri até o outro lado da sala, tomando cuidado para não passar pelos lugares sujos, e espalhar ainda mais a sujeira pelo piso da sala. Peguei Ada nos meus braços. A pequena garota mal chegou aqui em casa, e já está com terra por boa parte da roupa dela. Passei pela poltrona que eu estava até há pouco tempo atrás, e peguei o meu tablet, na esperança que eu consiga trabalhar um pouco. Deixei Ada no chão da cozinha. Deixei o meu tablet em uma banqueta e fui procurar uma vassoura. Assim que dei alguns passos, lembrei que seria perigoso deixar a pequena perto do tablet, porque com certeza, assim que eu voltar, é provável que ela tenha pego o meu tablet, e talvez aperte algo na tela, aprovando alguns projetos, ou vendendo algumas ações minhas. Então, por via das dúvidas, deixei o tablet na poltrona, e levei Ada comigo. No meu colo, a pequena parecia se divertir por estar nos meus braços. Você é muito sapeca, garotinha. Eu disse para ela, fazendo caretas. Ada riu das minhas caretas. E confesso que por um momento, foi gostoso ouvir a risada dela. Fiz mais algumas caretas, e ela voltou a rir. Achei que a limpeza do piso poderia ficar para outro momento. Então passei algum tempo na cozinha, brincando com a Ada. Eu me diverti muito por estar perto dela. Depois de um tempo, quando ela e eu estávamos totalmente envolvidas com as nossas brincadeiras, o meu telefone tocou. Voltei para a sala para buscar o meu celular, me desviando dos montes de terra que estavam espalhados pelo chão. Coloquei Ada perto de mim, enquanto eu atendia o telefone. Está tudo bem por aí? Do outro lado da linha, eu pude ouvir a voz da Adele. Percebi que ela estava bem curiosa, com o que poderia estar acontecendo na nossa casa. Por aqui está tudo tranquilo. Respondi para ela. Tem certeza? Claro que eu tenho. Passei a ligação para vídeo, enquanto eu falava e voltava rapidamente para a cozinha. Já que se eu continuasse na sala, logo ela perceberia a sujeira espalhada pelo piso. Ada e eu ficamos por alguns minutos conversando com a Adele. Claro que eu cuidei para que durante toda a ligação, a Adele somente visse os nossos rostos, já que a roupa da Ada, com certeza iria revelar que algo acidental aconteceu na nossa sala de estar. Depois da ligação, eu fiquei por algum tempo com a Ada no meu colo. Ada me contou algo, mas confesso que eu entendi quase nada do que ela falou. Mas percebi que a pequena queria a minha atenção. Então por algumas vezes eu apenas concordava com ela, soltando algum sim, enquanto ela falava. E percebi que toda vez que eu dizia sim, ela ria. Tenho a impressão que a minha sobrinha achou que estava rolando uma conversa entre nós. Então passei a dizer muitos mais sim. Ada ria. E eu achei divertida a nossa conversa. Meu telefone voltou a tocar. Olhei para o aparelho, e vi que era uma mensagem de um dos meus assessores. Coloquei Ada no chão, e voltei a olhar para o aparelho. Li a mensagem e vi que era algo urgente. Sei que não será uma resposta demorada, então rapidamente comecei a digitar algo no meu aparelho. E assim que cliquei no botão de enviar, percebi uma névoa branca ao meu redor. Me virei, e vi Ada arrastando um pacote de farinha de trigo pela cozinha. Os olhinhos dela brilhavam de satisfação, ao ver a névoa branca se espalhando pela cozinha. Ada, o que você fez? Perguntei para ela, mas apenas recebi de volta algumas risadas de bebê. Agora as risadas dela não me pareceram tão fofas. Ada aproveitou que eu estava ao telefone, abriu algumas portas dos armários e encontrou o pacote de farinha de trigo. Já não basta a terra espalhada pelo chão da sala. Agora temos farinha espalhada pela cozinha. Eu disse para ela, mas Ada apenas sorria. Eu realmente me irritei com ela.
E agora o que eu vou fazer, Ada? Não sei onde ficam as vassouras. Não posso te deixar aqui sozinha, para procurar as vassouras. Eu ainda pensava no que eu irei fazer para limpar a bagunça deixada por ela, quando ouvi um barulho estridente e alto. Não demorou e o barulho se repetiu. Fechei os meus olhos, e comecei a contar até 10 para me acalmar. Mas a cada número contado, novamente eu ouvia o barulho alto e estridente. Não consegui contar até 10. Ao chegar no número 6, eu abri os meus olhos, e eu estava bem mais irritada do que quando comecei a contar. Olhei para o chão e vi Ada em pé, na frente de uma das portas de um armário. A porta estava aberta. E a minha sobrinha puxava algumas panelas de dentro do armário. Ao caírem no chão, as panelas faziam um barulho alto e estridente. Ada estava muito concentrada no que ela estava fazendo. Tão concentrada, que não me ouviu gritando para que ela parasse. Sei que eu não deveria gritar, com uma criança de 1 ano e meio. Mas eu gritei. E confesso que eu me chateei, ao perceber que Ada estava mais preocupada com o que tinha no interior do armário, do que com a minha demonstração de raiva. Fui até ela, e peguei Ada no colo. Ela começou a chorar e espernear. Confesso que nesse momento, passou pela minha cabeça ligar para a Prica, e mandar ela vir buscar a filha dela. Eu deveria ligar para minha irmã, e descontar nela todo o meu descontentamento, ao ver que a cozinha da minha casa está com uma névoa mais densa do que Nova York em pleno inverno. Mas sei que se eu ligar para a Prica, Adele irá se zangar comigo. E a última coisa que eu preciso no dia de hoje é ouvir sermões da minha esposa. Mas confesso que está sendo difícil para mim me manter calma, enquanto a Ada grita e esperneia nos meus braços. Fiquei por um tempo, segurando ela nos meus braços. Comecei a fazer algumas técnicas de respiração, para tentar me acalmar. Aos poucos Ada e eu fomos nos acalmando. Ada ainda chorava, mas agora o choro dela estava mais calmo. Enquanto ela chorava, eu respirei fundo, fazendo algumas técnicas de yoga. Não demorou, e Ada se encostou no meu ombro. Os bracinhos dela tentaram envolver o meu corpo. Confesso que essa atitude da minha sobrinha me acalmou bem mais do que as técnicas de respiração que eu estava fazendo. Alguns minutos depois, eu não ouvi mais o choro da Ada. No lugar do choro, eu apenas ouvi a respiração tranquila da minha sobrinha. Ada dormiu abraçada a mim. Achei fofo. Ajeitei ela nos meus braços, tomando cuidado para não fazer muito barulho. Cuidadosamente levei Ada para o meu quarto. O cheirinho de bebê, vindo dela, era reconfortante. Assim que cheguei no quarto, coloquei Ada na cama, e me deitei ao lado dela. Não demorou, e eu também adormeci. Um pouco mais tarde, acordei e Ada não estava na cama. Eu não tive problemas para localizar a pequena. Ada falava coisas incompreensíveis, no chão perto da porta do meu banheiro. Assim que eu olhei para onde ela estava, eu percebi que tinham vários frascos de cremes e maquiagem perto dela. Ada estava com o rosto, cabelos e parte dos braços pintados e lambuzados. Assim que me levantei da cama, vi o meu reflexo no espelho que fica na entrada do closet. E não era apenas Ada que estava pintada. Eu também tinha traços de batom, sombra e brush pelo meu rosto. Enquanto eu dormia, a minha sobrinha me pintou. Olhei para a Ada e vi que parte da parede, perto de onde ela estava, também tinha indícios da bagunça deixada pela minha sobrinha. Eu me enfureci com a algazarra feita pela pequena. Assim que Ada viu que eu estava olhando para ela, a pequena garota abriu um sorriso encantador. Ao ver o sorriso dela, senti a minha fúria sendo apaziguada. E confesso que foi muito engraçado ver os dentinhos dela pintados de batom. Fui para perto da minha sobrinha e me sentei ao lado dela. Ada pintou ainda mais o meu rosto. Eu abri alguns vidros de esmalte e pintei as unhas dela.
A pequena repetiu o meu gesto e tentou pintar as minhas unhas. Mas no final ela coloriu bem mais os meus dedos do que a minha unha. Passei um tempo com a minha sobrinha, até que ela achou alguns lápis de maquiagem e começou a riscar a parede. Eu sei que deveria impedir ela, mas no fundo eu achei fofos os rabiscos que ela desenhava na parede. Eu peguei um lápis de sobrancelhas e também passei a fazer desenhos na parede. A Ada se divertiu com o que eu desenhava. Até que ela fez alguns rabiscos a mais, olhou para mim e disse: Gráfico. Olhei para o desenho dela e realmente parecia um gráfico em linhas. Desenhei um gráfico de barras e depois outro em pizza, e percebi que esses desenhos chamaram a atenção da Ada. Me parece que a minha sobrinha gosta de gráficos. Desenhei alguns números, e a Ada gostou muito do que estava vendo. Vejam só, a futura CEO da corporação Larsen. Eu falei para ela. Ada me olhou e percebi que ela não entendeu o que eu disse. Mas tudo ao seu tempo. Eu disse abraçando ela. Depois do abraço, eu olhei para a parede, e vi que estava muito riscada. Com certeza a tia Adele não irá gostar nada do que nós duas fizemos aqui. Eu disse para a Ada. Talvez no banheiro eu encontre algo que me ajude a limpar essa sujeira. Entrei no banheiro, com a Ada me seguindo. Peguei uma toalha e passei na parede do quarto. Mas ao invés de limpar, a toalha espalhou ainda mais a sujeira pela parede. E a toalha, que até então era branca, agora estava com uma coloração que eu não consegui definir. Parece que acabamos de inventar uma nova cor. Falei e olhei para o lado. A Ada não estava lá. Me virei e olhei por todo o quarto. A Ada não estava no quarto. Lembrei que quando eu entrei no banheiro, ela foi junto comigo. Fui na direção da porta do banheiro, mas vi um rastro de papel higiênico que saía de dentro do banheiro, e ia na direção do closet. Passei pela frente do banheiro e a Ada não estava lá. Assim que cheguei no closet, vi que a Ada já tinha aberto algumas gavetas, e várias peças de roupas estavam espalhadas pelo chão. E a pequena garota resolveu fazer algazarra, bem no lado do closet onde ficam as roupas da Adele. Sei que eu estou muito encrencada. Peguei algumas peças de roupas do chão, mas as minhas mãos estavam muito sujas com os cremes e maquiagens que a Ada e eu usamos. O formato da minha mão ficou estampado nas roupas da Adele. Levantei uma peça de roupa, e olhei o estrago que eu fiz nela. Era uma das blusas preferidas da Adele. Ainda lembro como ela me arrastou para Paris, para participar de um desfile do estilista favorito dela. Foi nessa ocasião que ela comprou essa peça. Que demais, tia Jolie! A sua mão ficou certinha na blusa da tia Adele. Ouvi Alice falando atrás de mim. E se Alice está aqui, isso só significa uma coisa. Adele já voltou para casa. Me virei para Alice, bem na hora que Adele chegou no quarto. A cara dela revelou que ela não está gostando do que ela viu. O que você fez, Jolie? Ela me perguntou, tentando se manter calma. Se Alice ou Ada não estivesse perto de nós, com certeza agora Adele estaria gritando comigo. Foi a Ada. Sim, eu vejo que o tamanho da mão nessa blusa é igual ao tamanho da mão da Ada. Alice riu da resposta da Adele. Ao ver que a irmã dela ria, Ada também começou a rir. Ao ouvir os risos da Ada, Adele também riu. E eu não tive outra alternativa, a não ser me juntar ao riso delas. Um pouco mais tarde, com a sala de estar e a cozinha devidamente limpas, e com a parede do quarto ainda pintada, Prica e os filhos deixaram a nossa casa. À noite na cama, depois que transamos, Adele voltou a falar da bagunça deixada pela minha sobrinha. Eu saio por algumas horas, e quando volto para casa, descubro que um furacão passou por aqui. Ela disse se aconchegando nos meus braços. Eu bem que avisei, que vocês deveriam ter levado a Ada. Essa menina realmente não sabe se comportar. Ela é uma criança, Jolie.
Você é quem deveria controlar a situação. Alice e Maicon também são crianças, e eles sabem se comportar muito bem. Alice e Maicon já estão crescidinhos, mas quando eles eram menores, você também não gostava de ficar na presença deles. Adele tem razão, quando os meus sobrinhos eram menores, eu evitava ficar na presença deles. Será que o seu problema é com bebês? Adele me perguntou. Não tenho nenhum problema com bebês. Eu apenas acho que eles não sabem se comportar muito bem. Tenho certeza que quando chegar a nossa vez, quando os nossos filhos nascerem, você pensará diferente. Por que você diz isso? Eu quis saber. Porque é fácil levantar o dedo para apontar defeito nos filhos dos outros. Mas com os próprios filhos, as pessoas nem veem os defeitos das crias. Isso faz sentido. Eu disse e sorri para ela. Se bem que depois que limpamos a bagunça lá embaixo, você estava toda mimosinha pro lado da Adele. E me pareceu que a pequena também gostou de passar a tarde com você. Realmente eu não posso negar que quando a Ada quer, ela sabe ser fofinha. Adele riu, e me olhou com uma cara enigmática. O que foi? Eu perguntei para ela. Acho que você ficou toda derretidinha pela Ada. Eu sorri, mas não respondi nada, porque no fundo Adele tem razão. Apesar de tudo, foi legal passar a tarde com a minha sobrinha. Hey Jolie, eu acho que os nossos filhos serão versões em miniatura de você. Eles também terão o coração mole, iguaizinhos a você, só que com fraldas. Eu respirei fundo ao ouvir o que ela disse. O que foi? Fraldas. Não gosto dessa palavra. Adele riu do que eu disse. Você vai amar trocar fraldas. Eca, que nojo. Ai Jolie, vai por mim. Eu te conheço o suficiente para saber que bastará apenas uma troca de fraldas, para que você comece a amar trocar fraldas. Nós precisamos mesmo começar com bebês? Começar com bebês? Jolie, o que você quis dizer com isso? E se nós? Comecei a falar, mas parei temendo que o que eu vou dizer possa chatear Adele. Ela me olhou com desconfiança. Continuei em silêncio. Anda Jolie, desembucha. E se nós adotássemos uma criança já com 5 ou 6 anos? Podemos pular a etapa das fraldas. Eu quero engravidar Jolie. Eu sempre quis isso. E você sabe muito bem, porque desde a época em que éramos somente namoradas, eu já tinha te revelado isso. Eu quero sentir o nosso bebê chutando. Quero ter as fotos do barrigão. Quero ter os desejos, ou seja, quero ter todas as alegrias e também os perrengues da gravidez. Adele beijou a minha boca. Por favor, Jolie, não me negue isso. Fiquei em silêncio. Sim, depois nós podemos adotar, mas vamos começar com a inseminação, ok? Você quer mesmo isso, não é mesmo? Eu quero muito. Percebi pelos olhos dela que Adele ficou muito emotiva. Nós duas ficamos em silêncio, até que Adele me cutucou com o dedo. Então, você gostou de passar a tarde com a Ada? Eu revirei os olhos ao ouvir a pergunta dela. Gostou, né? Apesar dela ter me deixado louca, talvez a Ada seja um pouco fofa, mas só um pouquinho. Adele me abraçou e sorriu. Essa confissão foi humilhante. Eu disse para ela, e Adele riu alto. Eu abracei ela. Adele me olhou. Eu te amo. Também te amo, Jolie. Eu beijei ela. Hoje no shopping, a Prica entrou em uma loja de bebês para comprar algumas coisas para o Ted. Adele me contou, e percebi que ela ficou muito empolgada. E na loja tinha uns berços lindos. Eu fiquei imaginando o nosso bebê no berço. E o bercinho aqui perto da nossa cama. Ela começou a me contar em detalhes os berços que ela viu na loja. Ao ver a empolgação dela, eu também comecei a imaginar um bebê dormindo no nosso quarto. Ela começou a falar como seria o bebê começando a andar,
começando a falar, o primeiro dia na escolinha. E eu pude imaginar perfeitamente tudo o que ela falava. Você está tentando me manipular, não é mesmo? Eu perguntei assim que ela terminou de falar. Claro que eu estou. Eu ri para ela. Adele se ajeitou nos meus braços, porque já tinha passado muito tempo da nossa hora de dormir. Enquanto eu esperava o sono chegar, eu continuei imaginando, nós duas, o nosso quarto, um berço, e um bebezinho sorrindo para mim. Talvez, só talvez, não fosse uma ideia tão ruim assim. 3 dias depois, Adele e eu estávamos em uma clínica, no centro de Los Angeles, onde uma equipe médica já nos aguardava, para uma consulta de inseminação artificial. Percebi que Adele estava apreensiva, enquanto os médicos nos explicavam sobre o processo de inseminação artificial, como ele funciona, o que esperar. Eu ouvi tudo com paciência, embora eu também tenha ficado um pouco apreensiva, quando o médico falou dos riscos. Fiquei apreensiva, mesmo ele tendo garantido que a medicação hormonal será leve. Isso irá favorecer a maturação de um ou mais óvulos. O médico falou, e eu fiquei um pouco surpresa ao pensar que o resultado desse processo poderá ser 2 ou mais bebês. Mas tentei me manter calma, afastando esse pensamento. Depois, quando for o momento ideal, faremos a capacitação do sêmen, de acordo com o que vocês escolherem no banco de sêmen. Iremos selecionar os espermatozoides mais saudáveis e móveis. O médico continuou explicando, me tirando dos meus pensamentos. A seguir, com um catéter finíssimo, o sêmen preparado é depositado diretamente dentro do útero. Sem cirurgia, sem internação. A ideia é que os espermatozoides subam pelas trompas uterinas e encontrem o óvulo, exatamente como numa gravidez natural. Ele continuou explicando, e não poupou os detalhes. Mas qual a diferença entre isso e a fertilização in vitro? O que muda? Perguntei para ele. Boa pergunta. Na fertilização in vitro, a fecundação não acontecerá dentro da Adele. Nós iremos estimular os ovários com hormônios mais intensos. Nesse caso, iremos fazer a coleta dos óvulos com uma agulha, fertilizar em laboratório com os espermatozoides e formar os embriões. Depois eles serão transferidos, um ou 2 deles de volta ao útero. Ou seja, a fecundação acontece in vitro, fora do corpo, e depois o embrião é implantado. E como você saberá qual o processo que teremos que fazer? Você passará por uma bateria de exames Adele. Mas como você consulta periodicamente com o seu ginecologista, provavelmente se tivesse algum problema, vocês já saberiam. Acredito que os nossos exames não revelarão nenhum problema, e vocês seguirão com o processo de inseminação artificial. Pelo que estou entendendo, a inseminação artificial oferece menos complexidade, é isso mesmo? Sim, Adele, a inseminação artificial é uma técnica de baixa complexidade. Por isso é geralmente indicada para casos de fertilidade leve. Quando as trompas estão bem, a ovulação é possível, e não há grandes alterações no sêmen. E quais são os riscos? Perguntei temendo que algo possa acontecer à minha esposa. Como a inseminação é menos invasiva, os riscos são menores do que em tratamentos mais complexos. Ainda assim, eles existem. Pode haver desconforto leve, cólicas, um pequeno sangramento logo após o procedimento. Existe uma chance de infecção, ou de falha na fertilização. Isso tudo vai depender de como seu corpo Adele reagirá ao procedimento. Olhei para Adele e ela me pareceu calma, ao ouvir os riscos. Além disso, há o risco de gestação múltipla. Se a medicação hormonal estimular mais de um óvulo, ou se mais de um espermatozoide fecundar. Embora que com o protocolo adequado, isso seja raro. Gêmeos? Eu perguntei sem conseguir segurar o meu receio. Sim, gêmeos. Adele falou sorridente. A probabilidade de ter gêmeos ou mais bebês com inseminação artificial é maior do que pelo processo natural.
Digamos que essa probabilidade varia de 10% a 30% para gêmeos. Claro que isso depende da técnica que iremos utilizar e também do número de embriões transferidos. Minha cara certamente estava demonstrando o meu estado de espírito, porque o médico me olhou com cautela. Se for da vontade de vocês terem mais bebês, podemos preparar mais embriões, mas o nosso processo usual é focarmos em 1 ou 2 embriões por vez, para reduzir riscos. Olhei para Adele, e ela estava muito sorridente. Vocês precisam entender que qualquer tratamento de reprodução assistida exige paciência. Às vezes são necessárias várias tentativas. Mas mesmo com todas as técnicas, não há garantia do resultado. Tudo depende de muitos fatores: idade, saúde, qualidade dos gametas, e também um pouco de sorte. Durante toda a consulta, o médico e toda a equipe foram extremamente atenciosos. No final da consulta, ele nos perguntou quando pretendemos iniciar o tratamento, já que a equipe dele precisa agendar alguns exames, e também fazermos os nossos cadastros para termos acesso ao acervo do banco de sêmen. Bem, isso é algo que ainda estamos decidindo. Adele respondeu para ele. Percebi que agora ela já não está mais tão sorridente. Fiquei observando Adele, enquanto o médico se despedia dela. Talvez não tenha sido uma boa ideia, a nossa vinda até a clínica. Acho que essa consulta vai fazer com que ela fique ainda mais ansiosa, à espera da gravidez. Onde eu estava com a cabeça, quando eu aceitei que ela agendasse a consulta? Perguntei para mim mesma. Continuei olhando para Adele. E eu conheço ela o suficiente para saber o que está se passando pela cabeça dela, nesse momento. Adele deve estar esperançosa que essa consulta faça com que eu tope que ela engravide logo. Bem, talvez um bebê não seja tão ruim assim. Eu pensei no exato momento em que o médico apertou a mão dela. Sair da clínica e ir para casa está me assustando um pouco, porque eu sei que agora Adele ficará ainda mais empolgada. Mas realmente eu não me sinto preparada. Veio em meus pensamentos a possibilidade de termos gêmeos. O médico e Adele soltaram as mãos, e ele estendeu a mão dele na minha direção. Eu não apertei a mão dele. Olhei para Adele, e vi que ela também me olhava. Certamente ela está curiosa, porque eu não estou apertando a mão do médico. Voltei a olhar para o médico, e percebi que ele estava constrangido, com a mão esticada na minha direção. Eu sorri para ele, e apertei a mão dele. Você me garante que isso é seguro? Perguntei para ele. Totalmente seguro. Aqui na nossa clínica, nós seguimos todos os padrões de segurança durante os nossos procedimentos. Ele me respondeu, apertando a minha mão. Ok, então eu topo. Olhei para Adele e vi que ela me olhava com desconfiança. Soltei a mão do médico e peguei as 2 mãos da Adele. Quero fazer isso com você, Adele. Está na hora de termos os nossos filhos. Eu disse para ela. Com certeza ela não esperava que eu dissesse isso. Pelo menos não nesse momento. Adele sorriu, no mesmo momento que algumas lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Você tem certeza, Jolie? Eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. Respondi para ela, e eu a beijei. Assim que terminamos o nosso beijo, vi que o médico e o pessoal da equipe dele nos olhavam com simpatia. Eu sorri para eles. Bem, acho que agora não tem mais volta. Eu falei e eles riram. Com certeza agora não tem mais volta. Adele falou e ela estava muito sorridente. Ok, então vamos começar os agendamentos dos exames hormonais, ultrassons de controle, dia da inseminação. E depois, vamos esperar com paciência. Ele falou voltando a se sentar em frente da mesa dele. Adele e eu também nos sentamos.
A equipe dele começou os agendamentos, enquanto Adele e eu voltamos a nos olhar. Adele estava com os olhos radiantes, e tinha um sorriso largo estampado no rosto dela. Assim que saímos da clínica, e entramos no meu carro, nós duas nos beijamos. Nós nos beijamos intensamente. Eu te amo tanto, Jolie. Ela disse assim que terminamos o nosso beijo. Eu tenho certeza que nós iremos conseguir. Ela me disse. Balancei a minha cabeça concordando com ela. Ainda estou com medo do que virá pela frente, mas eu não tenho o direito de tirar esse desejo da vida da Adele. Sim, nós vamos conseguir, mas agora nós precisamos fazer uma coisa. Eu disse para ela. O que nós precisamos fazer? Ir para o shopping, comprar o bercinho do bebê. Adele riu do que eu disse. E em poucos minutos eu estava dirigindo para o shopping. E durante todo o caminho, eu não fiz questão alguma de esconder o sorriso, que tomou conta de todo o meu rosto. E antes de seguirmos com a história, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e trazer mais história para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jane Sambooks, o canal de audiobooks lésbicos que está conquistando corações. Ajude a gente a levar o canal para mais pessoas, que como você, também gostam de história de mulheres apaixonantes, com muita representatividade lésbica. E agora, seguimos com mais um capítulo de mudanças de plano. Capítulo 2. Jolie Larsen. Eu sempre fui boa em tomar decisões difíceis. Fusões bilionárias, negociações delicadas, controlar as empresas, administrar milhões de pessoas, nada disso nunca fez eu perder o controle das minhas emoções. Confesso que eu sempre fui um pouco fria e calculista, na hora de tomar decisões. Eu nunca gostei de perder muito tempo com escolhas. Mas escolher espermas em uma clínica de fertilização, isso sim fez eu tremer na base. Você está certa disso, Jolie? Adele me perguntou enquanto eu ainda encarava o tablet que mostrava os perfis de doadores, que ela e eu selecionamos nas últimas vezes que tivemos na clínica. Não, eu não tenho certeza. Eu ainda estou analisando os doadores. Respondi para ela. Voltei a ler a descrição de cada um dos doadores: altura, cor dos olhos, cor da pele, cor dos cabelos, histórico médico, hobbies, nível educacional. Era como se eu estivesse no RH de alguma empresa selecionando currículos. Mas sei que isso é muito mais importante que uma vaga de empresa. Aqui está em jogo muitas variáveis que podem influenciar as características do nosso filho ou filha. Enquanto eu deslizava de uma para outra tela no tablet, Adele me observava. Eu quero que o nosso bebê seja parecido com ela, mas também quero que ele tenha algo meu. Desde que decidimos seguir com o processo de inseminação artificial, ela e eu decidimos que o nosso primeiro filho terá as características dela. Mas eu não quero apenas escolher qualquer doador. Quero uma criança saudável, inteligente e que goste de estudar. Talvez praticar algum esporte. Talento para músicas. São muitas coisas, e realmente não estou encontrando um doador que reúna todas essas características. Por isso que estou sendo criteriosa na minha escolha. E percebo o quanto Adele fica apreensiva toda vez que eu mudo a página no tablet, na busca de novos doadores. O número 35, você não gostou dele? Adele me perguntou. É baixo demais. Respondi sem tirar os olhos do tablet. E o 112? Não era bom em matemática. E esse que você está vendo agora? Passou por 4 empregos nos últimos 6 meses. Respondi para ela, enquanto acessava o perfil do próximo doador. Olhei para Adele, e percebi um pouco de impaciência no olhar dela. Desde que começamos a namorar, Adele sempre quis engravidar. Ela sonha com isso há anos. Nós estamos juntas desde a faculdade, e lá se vão 15 anos.
Assim que nós nos formamos, ela ficou à frente da fundação, junto com a Prica. Adele e Prica se tornaram grandes amigas, e a amizade só cresceu, mesmo depois que a Prica se mudou para Nova York, já que a Martin foi transferida para lá, para assumir o cargo deixado pela Amy. E a amizade entre elas fez com que Adele acompanhasse assiduamente as 3 gravidezes da Prica. Sempre que tinha uma folga, Adele viajava para Nova York, para acompanhar de perto as gravidezes da minha irmã. E isso não foi diferente, quando as irmãs da Adele tiveram bebê. Ela sempre curtiu esse lance de gravidez. Lembro das inúmeras viagens que ela e minha mãe fizeram para Carolina do Norte, quando a Lívia estava à espera do Michael. Adele sempre voltava radiante dessas viagens. Eu sei que esse momento é muito importante para ela. Ela não quis adotar, mas engravidar. Adele sempre me disse que quer sentir o corpo dela mudando. Ela quer sentir a vida crescendo dentro dela. Fez planos de onde tiraremos as fotos da barriga dela crescendo. Cada mês será em um lugar diferente. Ela está cheia de planos para a gravidez dela. Adele não está muito preocupada com as características físicas da criança. Ela está mais preocupada com criança saudável. Adele está muito empolgada com o que vem pela frente. Por isso que eu sei que esse momento é muito importante para ela, mas eu não quero ter um filho só por ter. Quero uma criança que tenha o meu jeito. O nosso filho será perfeito Jolie, independente do doador que escolhermos. Adele disse, me tirando dos meus pensamentos. Suspirei, ao ouvir o que ela disse. Continuei analisando os perfis em silêncio. Essa é a 5ª vez que viemos à clínica para escolher o doador. E Adele se mostra tão segura, já eu sempre encontro algo nos doadores que não me agrada. Você quer encerrar por hoje, e voltaremos durante a semana? Ela me perguntou olhando no relógio dela. Olhei no meu relógio e percebi que já estamos há muito tempo na clínica. É melhor marcarmos outro horário, porque hoje eu não estou encontrando nenhum doador que me agrade. Ao falar isso, eu percebi um pouco de decepção no olhar dela. Depois que saímos da clínica, e enquanto eu dirigia para casa, fiquei pensando que a decisão de ter um bebê não veio em uma conversa única. Há muito tempo ela e eu estamos conversando sobre isso, mas eu sempre fui relutante. Até que em uma tarde, a Prica deixou a pequena Ada aos meus cuidados, enquanto ela e Adele saíram para fazerem algumas compras. Naquele dia, depois que a Prica saiu da minha casa, levando com ela minha sobrinha Ada, eu achei que estava preparada para fazermos a nossa primeira consulta, em uma clínica de fertilização, mas nessa noite eu não tive coragem de dizer isso para Adele. No dia seguinte, eu tive um pouco de dificuldade para me concentrar nos meus afazeres na empresa, porque por várias vezes, eu me peguei pensando na vontade que Adele tem em engravidar. Nesse dia, como de costume eu cheguei tarde em casa, já que uma reunião urgente convocada pelo meu pai no final do dia, demorou bem mais do que eu supunha. Assim que cheguei em casa, encontrei Adele sentada no sofá, me esperando para jantarmos. Ela estava lendo relatórios da Fundação Larsen. Durante o jantar eu perguntei do que era o relatório. Ela me contou que era um relatório sobre algumas famílias que são assistidas pela Fundação. Adele me contou algumas histórias sobre essas famílias. E ela terminou o relato dela dizendo: A gente ajuda tantas famílias a reconstruírem a vida delas. Às vezes eu penso que eu só queria construir uma família só nossa. Ao falar isso ela não me olhou, mas eu entendi o recado. Ao pensar em filhos eu sempre tive medo. Medo de falhar. Medo de não estar presente. Medo de ser a mãe ausente. Mas ao ouvir o que a Adele acabou de me falar, eu senti o maior dos medos. Eu tive medo de não dar para Adele o que ela sempre sonhou. Então tomei coragem, e durante o jantar eu falei para ela que estava na hora de marcarmos a nossa primeira consulta na clínica de fertilização.
E até hoje, eu ainda me lembro muito bem da nossa primeira consulta. O médico explicou tudo com muita calma, e respondeu todas as nossas perguntas. Ele me passou muita segurança, apesar de nos alertar dos riscos do procedimento. Saímos da consulta, decididas a começarmos o processo de inseminação. Embora eu ainda tremo nas bases, ao pensar na real possibilidade da inseminação resultar em gêmeos. Se já será difícil com uma criança e a nossa agenda tumultuada, imagine com 2 crianças. Ainda hoje, quando eu comento sobre isso com a Adele, ela acha engraçado. Claro que eu sempre tento falar de forma engraçada, mas a possibilidade de termos gêmeos, isso me assusta um pouco. Por causa dos meus temores, decidimos que iremos fecundar apenas um óvulo, assim o risco diminui muito, embora ainda existe uma probabilidade muito pequena de gêmeos idênticos, gerados no mesmo óvulo. Jolie, você está querendo negociar com a Mãe Natureza, como se fosse um contrato. Adele me disse, uma certa vez que me viu fazendo contas sobre a possibilidade de termos gêmeos. Será difícil 2 bebês. Com um bebê, eu até consigo reorganizar a minha agenda. Mas 2 bebês, isso será praticamente uma pequena corporação infantil, dentro da nossa casa. Eu disse para ela, arrancando risadas da Adele. Jolie, a CEO da corporação Larsen, derrotada por 2 bebês hipotéticos. Bem isso. Respondi para ela, sem esconder os meus temores. Alguns dias depois, voltamos à clínica para continuarmos a escolha do doador. Esse aqui gosta de trilhas. Adele disse apontando para um dos perfis no tablet da clínica. Nosso filho vai odiar trilhas. Eu odeio trilhas. Respondi para ela. Esse fala 7 idiomas. Eu não falo 7 idiomas. Não vejo motivo para o meu filho falar 7 idiomas. Esse aqui tem olhos castanhos, senso de humor e histórico de voluntariado. Fiquei em silêncio. O que foi, Jolie? Adele me perguntou. Nenhum deles me parece bom o suficiente. Mas seja quem for o doador, tenho certeza que o nosso filho terá a melhor mãe do mundo. Você ensinará tanta coisas para ele, ou para ela, Jolie. Senti a emoção batendo no meu peito, ao ouvir o que ela disse. Deixei a minha resistência de lado, e passamos a escolher juntas o doador. E nesse dia, saímos da clínica só depois que decidimos quem será o doador. Alguns dias depois, iniciamos o processo. E alguns meses depois, na nossa terceira tentativa, Adele começou a apresentar alguns sintomas. Na clínica falaram que ainda era muito cedo para confirmarem a gravidez. E eu, meio que virei a esposa neurótica. Continuei trabalhando. Continuei viajando. Continuei comandando reuniões. Mas toda vez que meu celular vibrava, meu coração acelerava. E sempre que eu via uma mensagem ou ligação da Adele, eu interrompia o que estava fazendo, e toda a minha atenção era voltada para ela. Algumas semanas depois, o resultado chegou numa noite antes de dormirmos. Eu estava no meu escritório em casa, quando Adele entrou e veio até mim. Ela não disse nada. Só me olhou. Olhei para ela com desconfiança. Ela continuou calada. Percebi que algo não estava bem. Adele, o que você está sentindo? Perguntei para ela. Adele sorriu. Um sorriso diferente. Um sorriso que mostrou que ela estava muito feliz. Está tudo bem? Voltei a perguntar. Adele levou a mão dela até o bolso do casaco, e tirou de lá uma pequena caixa embrulhada de presentes. É para você. Ela me disse estendendo a caixa na minha direção. Imaginei que fosse alguma caneta nova para minha coleção de canetas. Eu sorri para ela, e a beijei antes de abrir o embrulho.
Não demorou para que eu estivesse com a caixa aberta, e confesso que estranhei o conteúdo da caixa. Não era uma caneta. Meu estômago revirou. Adele, isso é o que eu estou pensando? É sim. Ela respondeu, aumentando ainda mais o sorriso dela. Peguei em minhas mãos o dispositivo do exame de gravidez, que provavelmente Adele deve ter comprado em alguma farmácia, no caminho de casa. Eu fiz hoje cedo, e deu positivo. Ela disse. E repeti o exame agora há pouco para ter certeza. Mas você não me disse nada. Achei legal manter o suspense. Adele falou e me mostrou as 2 linhas no dispositivo do teste. Fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Deu positivo, Jolie. Eu estou grávida. Meu mundo parou. Eu abracei a minha esposa, sem saber como agir. Grávida? Perguntei depois de um tempo. Ela riu entre lágrimas. Sim, nós estamos grávidas. Ela respondeu e beijou a minha boca. Estamos grávidas. Repeti o que ela disse, e agora fui eu quem não conseguiu controlar as lágrimas. Adele e eu choramos. Foi um choro de alegria. Nós demoramos um pouco para nos recompormos. Nós estávamos muito felizes. E agora, o que a gente faz? Perguntei para ela assim que eu consegui me acalmar. Agora a gente faz o que o médico mandou. Mesmo com o teste positivo, precisamos fazer o exame de sangue para confirmar. Vamos entrar em contato com a clínica para marcarmos o exame de sangue. Fiz uma careta ao ouvir o que ela disse. Isso significa que vamos ter que esperar até amanhã? Eu vou mandar uma mensagem agora para a clínica, avisando que amanhã de manhã eu irei até lá para fazer a coleta do sangue. Eu vou com você. Ela concordou com a cabeça e me beijou. Foi um beijo rápido, mas cheio de amor. Depois do beijo, Adele pegou o celular e começou a digitar algo. Também peguei o meu celular e comecei a digitar algo. Jolie, por enquanto vamos guardar segredo, até que tenhamos o resultado do exame de sangue. Adele disse, sem tirar os olhos da tela. Levantei a cabeça bem devagar e olhei para ela. Temos que manter segredo? Perguntei um pouco constrangida. Adele me olhou com desconfiança. Uai, você não lembra que na clínica eles orientaram a manter segredo, até a confirmação do exame de sangue? Assim evitamos alarmes falsos para nossa família, e para os nossos amigos. Eu abri a boca para responder, mas não deu tempo. O celular dela começou a bipar. O meu celular também bipou. Adele franziu a testa ao olhar para o celular dela. Os olhos dela foram ficando cada vez maiores. Jolie, o que você fez? Adele me perguntou, assim que viu que o grupo das nossas famílias ficou eufórico, com a notícia que eu postei no grupo, alguns segundos atrás. Algumas semanas depois eu descobri que gravidez é muito mais do que apenas um teste positivo e um brilho no olhar. Adele começou a ter enjoos quase todos os dias. O mal-estar começou a tomar conta do corpo dela. Além disso, ela passou a ter dificuldades para dormir. E como consequência direta e inevitável, eu também. A insônia dela passou a atrapalhar o meu sono. Adele se virava na cama. Suspirava. Levantava. Sentava. Voltava. E eu não conseguia dormir, porque me preocupava com o mal-estar dela. Adele, que sempre foi uma pessoa alegre, começou a ter variações de humor. Ela podia estar rindo, e 5 minutos depois, profundamente irritada por motivos banais. Confesso que em alguns dias, era quase insuportável aguentar as implicâncias dela. E foi assim que eu descobri que gravidez vinha com efeitos colaterais, que não estavam listados no folheto da clínica de fertilização.
Conforme os dias iam passando, conciliar a gravidez da Adele com os meus compromissos na corporação se tornou um verdadeiro exercício de malabarismo emocional. Passei a chegar atrasada em reuniões importantes porque pela manhã, Adele tinha indisposição matinal. Digo matinal para ser delicada, porque o enjoo dela não respeitava horários. Era comum ela vomitar, e eu ficar ao lado dela, segurando o cabelo, oferecendo água, apoio emocional e promessas vagas de que aquilo, logo vai passar. Na empresa, entre uma reunião e outra, eu ligava para Adele. Como você está? Estou enjoada. Mais tarde eu ligava novamente. E agora? Ainda estou enjoada, Jolie. Esse passou a ser o nosso diálogo, todos os dias. E a cada ligação, eu me preocupava mais, porque os enjoos pareciam não ter fim. Apesar de o médico nos garantir, com um sorriso tranquilo demais, que em pouco tempo isso passará. Mas enquanto isso, os enjoos não passavam. Mesmo assim Adele continuava trabalhando na fundação, ignorando completamente os meus pedidos para que ela diminuísse o ritmo no trabalho. Você não precisa ir hoje para o trabalho. Você não me parece bem. Eu dizia, tentando soar tranquilidade. Ela me olhava com aquele olhar firme que só ela tem e respondia. Jolie, mulheres que sofreram violência ou famílias que precisam dos nossos cuidados, não podem esperar só porque eu estou grávida. E assim todas as manhãs, mesmo se sentindo mal, ela ia para a fundação. Eu ficava observando da garagem da nossa casa, com uma mistura de admiração, preocupação e uma leve sensação de que estava casada com uma mulher extremamente teimosa. E enquanto eu via ela saindo na direção da fundação, eu tinha certeza de duas coisas. Primeiro, que Adele será uma mãe incrível. E segundo, que eu precisarei aprender a conviver com enjoos, mau humor e muito amor ao mesmo tempo. E na 7ª semana de gestação, nós duas fomos para o primeiro ultrassom. Entramos na sala de ultrassom de mãos dadas. Eu apertava a mão da Adele com tanta força que, em algum momento, comecei a achar que quem precisava de exame ali era eu. A equipe da clínica fez os preparativos e em poucos minutos, Adele estava deitada na maca, e um médico iniciava o exame. Pronto, vamos começar. O médico disse. A imagem apareceu na tela. Eu me inclinei para a frente, prestando atenção no que era mostrado na tela. É um belo bebê. O médico disse sorrindo. Meu coração acelerou. É um só? Perguntei com receios. O médico levantou uma sobrancelha e olhou para mim. Sim, apenas um. Por que, Jolie? Você queria mais bebês? Um já é o suficiente. Adele riu, mesmo deitada. O médico conferiu o prontuário. Vejo aqui que vocês fecundaram apenas um óvulo. A Jolie estava com receio de termos gêmeos. Então optamos pela fertilização simples. Sorri lembrando de todas as vezes que eu praticamente fiz um discurso, para convencer a Adele que essa seria a melhor decisão. Pelo visto, tudo estava saindo exatamente como planejado. Alguns minutos depois, o médico ajustou o aparelho. Agora escutem isso. E então o som do coração do bebê ecoou pela sala. Naquele instante, senti o meu próprio coração disparar, como se estivesse competindo com o do bebê. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu não pude segurar algumas lágrimas que corriam pelo meu rosto. Adele virou o rosto para mim e sorriu, emocionada. E durante todo o exame, eu continuei me emocionando. Cada movimento mínimo na tela parecia algo extraordinário. Ainda era cedo demais para sabermos o sexo do bebê, mas sinceramente, eu não me importei nem um pouco com isso. Saber que estava tudo bem já era mais do que suficiente. E na semana seguinte, os hormônios chegaram com tudo. Logo no café da manhã, Adele começou a chorar porque o café estava quente demais. Alguns minutos depois, chorou de novo porque o café estava frio demais.
E por fim ela chorou, simplesmente porque o café era café. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Levantei da cadeira, fui até ela e a abracei. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Ela me olhou, desesperada. Você está grávida, Adele. É isso que está acontecendo. Ela continuou chorando. E pelo que me lembro muito bem, você queria passar por tudo isso. Então agora, só nos resta aproveitar o momento. Adele riu e chorou ao mesmo tempo. Achei a cena engraçada, então eu ri dela. E se eu não for uma boa mãe? Ela perguntou assim que eu parei de rir. Confesso que aquela pergunta me pegou desprevenida. Olhei para ela com ternura. Segurei o rosto dela com cuidado. Adele, você já cuida de centenas de famílias todos os dias. Tenho certeza absoluta de que vai saber cuidar muito bem do nosso filho. Ela suspirou aliviada, encostando a testa dela na minha testa. E naquele momento, entre lágrimas, risos e café rejeitado, eu tive a certeza que essa gravidez seria tudo, menos entediante. Alguns dias depois, eu viajei para Nova York para uma reunião decisiva, onde Martin e eu iríamos negociar uma aquisição bilionária. Adele e a mãe dela viajaram junto comigo. Adele tirou alguns dias de folga para comprar algumas peças para o enxoval do bebê. Foram 3 dias em que ela, minha sogra e Prica passaram todo o tempo em lojas de bebês, enquanto eu me foquei no trabalho. Na volta para Los Angeles, Adele levou muitas peças para o bebê, e como ela ainda não sabe o sexo da criança, resolveu comprar tudo em dobro, nas cores rosa e azul. Achei exagerada a atitude dela. Mas no voo de volta para casa, ainda no jatinho, eu percebi que algo não estava bem com ela. Adele estava muito abatida, e ela me pareceu um pouco pálida. Está tudo bem com você? Eu perguntei para ela. Adele demorou alguns segundos para responder. Aqueles segundos me pareceram longos demais, para alguém que normalmente tinha respostas prontas para tudo. Acho que sim. Só estou cansada. Adele disse, forçando um sorriso. Minha sogra cochilava algumas poltronas à nossa frente. Adele apoiou a cabeça no encosto da poltrona, e fechou os olhos. Eu a observei em silêncio. Conheci Adele bem demais para ignorar aquele gesto. Algo definitivamente não estava certo. Tentei disfarçar, mas foi difícil não demonstrar o quanto eu fiquei preocupada com ela. Chegamos em Los Angeles, já era noite. Adele foi direto para o quarto, algo totalmente fora do padrão dela. Em outro momento ela abriria as sacolas de compra, e iria me mostrar cada peça que ela comprou. Ela iria comentar em detalhes porque ela escolheu aquela peça. Mas hoje ela apenas decidiu ir para o quarto. Deixei as compras na sala, para vermos em outro momento, e também fui para o quarto. Durante a madrugada eu acordei com um movimento estranho ao meu lado. Adele estava sentada na beira da cama, respirando fundo. Uma das mãos dela batia no meu braço, insistentemente, descompassada. No começo, pensei que fosse um sonho ruim. Depois percebi, ela estava tentando me acordar. Abri os olhos assustada. Adele, você está bem? Perguntei, me levantando da cama num impulso. Ela virou o rosto devagar na minha direção. Lento demais. Como se qualquer movimento exigisse mais força do que ela tinha. O olhar dela estava vazio. O medo estava estampado no rosto dela. O que você tem? Perguntei novamente, percebendo a angústia no meu tom de voz. Adele respirou fundo, reunindo forças para falar. Jolie, eu estou sangrando. A voz dela saiu baixa. Olhei para o chão e vi uma poça de sangue, sobre o piso do quarto, perto dos pés dela.
Foi como se o tempo tivesse parado ali, naquele instante. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para a emergência da clínica. Em poucos minutos, tudo pareceu um sonho. Adele, pálida. Eu, tentando parecer forte. A ambulância, luzes, sirenes. Tudo parecia um sonho, mas era real. Não consegui assimilar direito o que estava acontecendo. Quando chegamos ao hospital, tudo aconteceu rápido demais. Adele foi levada às pressas para a sala de emergência. E eu fiquei para trás. Me conduziram até uma sala de espera, onde eu fiquei sozinha. Ninguém me explicou nada. Ninguém me disse absolutamente nada. Fiquei ali sozinha por um bom tempo. E só então eu entendi o que aconteceu. Me entreguei ao choro. Sozinha na sala de espera do hospital, eu entendi que o coraçãozinho que eu escutei há dias atrás, agora não estava mais batendo. E não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. 3 dias depois Adele saiu do hospital, e nós voltamos para casa. Assim que entramos no quarto, eu não vi mais a mancha de sangue. O piso do nosso quarto já estava limpo, mas para mim é como se algo ainda estivesse ali, naquele chão. Os dias seguintes foram estranhos. Adele e eu não conversamos muito sobre o que aconteceu. Eu me senti impotente por não perceber que algo estava errado com ela. Me culpei porque eu a levei para Nova York. Talvez se tivéssemos ficado em Los Angeles isso não teria acontecido. Desde o dia do aborto espontâneo, Adele ficou muito calada. Todos que vinham à nossa casa, diziam frases de conforto mal encaixadas. Isso acontece. Vocês podem tentar de novo. Ela é jovem, saudável, da próxima vez dará certo. E todas as vezes eu queria explicar que não era sobre tentar de novo, era sobre o que já tinha sido sonhado. Nós duas nos tornamos diferentes. Nós duas nos tornamos silenciosas. Mais vazias. Depois da volta para casa, Adele não quis abrir as sacolas do enxoval. Ela não quis olhar. Ela não quis falar sobre o que aconteceu. E eu, que sempre soube como comandar crises, não fazia ideia de como lidar com o que estava acontecendo. No início, achei que não falar sobre o assunto seria suficiente. Mas o nosso silêncio durou tempo demais. O silêncio se transformou em algo mais pesado. Adele parou de ir à fundação. Ela evitava sair de casa. Adele parou de sorrir daquele jeito fácil e cativante que só ela conseguia sorrir. Havia dias em que ela não saía da cama. Vai passar. A gente vai ficar bem. Eu dizia para ela, mas nem eu acreditava no que eu estava dizendo. Adele me ouvia, mas o olhar dela estava vazio. O olhar dela estava longe, como se ela estivesse presa em um lugar onde eu não conseguia alcançá-la. Minha rotina nas empresas mudou. Eu passava mais tempo junto dela. Meu pai, que havia se aposentado há alguns anos da administração das empresas, e ocupava apenas o cargo de presidente do conselho, voltou à ativa para suprir a minha ausência. E eu percebi que agora, o meu trabalho já não era mais tão importante, como eu julgava ser. Eu passava a maior parte do meu tempo em casa, cuidando da Adele. Foram algumas semanas nessa rotina. Mesmo com o acompanhamento dos melhores psicólogos do país, Adele não reagia. O diagnóstico não demorou a aparecer, Adele estava com depressão. O aborto foi um fardo pesado demais para ela. E eu me senti impotente, porque eu não conseguia aliviar esse fardo dela. Eu não estava conseguindo trazer a minha esposa de volta à realidade. Certa noite, Adele falou, quase num sussurro. Eu não consigo entender, Jolie, o que eu fiz de errado. Eu estava me cuidando tanto. Talvez tenha sido o meu corpo que falhou.
Você não falhou, Adele, nada em você falhou. Adele me abraçou com força, como se aquele gesto fosse a única coisa capaz de mantê-la em pé. E confesso que nesse momento eu fiquei imaginando como seria, se eu não tivesse insistido tanto para fecundarmos apenas um óvulo. Esse pensamento ecoou dentro de mim, como uma acusação silenciosa. Talvez, se tivéssemos fecundado mais óvulos, algum outro tivesse resistido. Eu me senti responsável pelo que havia acontecido. Mas não tive coragem de contar isso para Adele. Mesmo me sentindo culpada, eu me esforcei para controlar os meus próprios pensamentos. Porque o que eu menos preciso nesse momento era também entrar em depressão. Eu precisava ser forte. Por mim. E principalmente, por ela. Alguns dias depois, Amy e Lívia vieram nos visitar. Foi com a Amy, minha irmã mais velha, que eu finalmente consegui me abrir. Contei para ela, sobre a culpa que vinha me corroendo por dentro. E também falei do medo constante de não conseguir ajudar a Adele a se reerguer. E agora eu preciso encontrar uma forma de trazer alegria novamente para a vida da Adele. Eu disse, ao final do meu desabafo. Amy me escutou com atenção, durante todo o tempo que eu falei. Jolie, não é trazendo alegria que você vai tirar a Adele do estado em que ela está. Fiquei em silêncio. A Adele está deprimida, e depressão é muito mais do que tristeza. A perda do bebê mexeu muito com ela. Eu não sei o que fazer, Amy. Ela se sente cansada o tempo todo, não quer sair de casa, se culpa por tudo o que aconteceu com o bebê. E eu me sinto tão impotente por não saber como ajudar. Amy segurou a minha mão. Você e a Adele já deram um passo muito importante, Jolie. Desde o momento em que aceitaram que a Adele está com depressão, e entenderam que isso é uma doença séria, vocês fizeram a coisa certa ao procurar ajuda especializada. Nem todo mundo entende isso. Muita gente ainda acha que depressão é frescura, preguiça ou falta de força de vontade. Mas vocês duas sabem que não é. Vocês perceberam que precisam de ajuda, e buscaram ajuda profissional. Vocês fizeram o que deveria ser feito. Respirei fundo, sentindo um pouco do peso sair dos meus ombros. E o que mais eu posso fazer por ela? Além de estar ao lado dela o tempo todo? Eu acho que você precisa retomar a sua rotina. Pelo menos parte dela. Como assim? Ficar em casa, completamente intocada com a Adele, não vai resolver o seu problema. Se você voltar aos poucos para o seu trabalho, talvez ela também se sinta mais segura para voltar para a fundação. Você sabe melhor do que ninguém que manter a mente ativa pode ser um grande aliado no tratamento da depressão. Aquelas palavras fizeram sentido. Não porque eram fáceis, mas porque eram verdadeiras. Ao ouvir o conselho da Amy, resolvi dar crédito ao que ela disse, e aos poucos eu voltei para o meu trabalho. Voltei para o cargo de CEO da corporação, mas mantive uma jornada reduzida, já que quero conciliar os meus afazeres com o acompanhamento do tratamento da Adele. Mas confesso que no quesito Adele, eu ainda me sentia muito impotente. A terapia não estava surtindo o efeito esperado. E eu tive medo de perder a Adele, assim como nós perdemos o nosso bebê. Em uma certa tarde, eu voltei para casa depois do trabalho e encontrei a Adele sentada no nosso escritório. Ela estava vendo o vídeo do primeiro ultrassom do bebê. Em um primeiro momento eu pensei em desligar a TV, mas não tive coragem. O olhar dela estava distante como sempre. Me sentei ao lado dela e segurei a mão dela. Você quer conversar? Perguntei para ela, como eu vinha fazendo há dias. Adele balançou a cabeça negativamente. Vai ficar tudo bem. Nós vamos passar por tudo isso juntas, ok? Ela não disse nada, apenas chorou. Eu abracei ela. É tão difícil, Jolie. Sim, é difícil. Ele estava dentro de mim. Eu não sei o que eu fiz de errado. Você não fez nada errado.
Adele ficou em silêncio. Olhe só, Adele, desde que aconteceu, eu me pergunto como seria se eu não tivesse sido tão egoísta. Egoísta? Eu insisti para que fecundássemos apenas um óvulo. A equipe médica avisou do risco de fecundarmos somente um óvulo, mas eu tive medo de termos gêmeos, e não conseguir conciliar a minha agenda com 2 bebês. Agora eu vejo o quanto eu fui egoísta. Se tivéssemos mais óvulos, certamente não estaríamos passando por isso agora. Bem, eu também concordei com isso. Jolie, a culpa não foi sua. E nem sua, Adele. Ninguém tem culpa. Essa criança veio para nos ensinar algo, e eu não sei ao certo o que foi, mas juntas nós vamos descobrir e aprender com esse ensinamento. Juntas nós vamos superar isso tudo. Adele, volta para mim, eu preciso de você. Preciso que você fique bem. Preciso que você volte a ser o meu porto seguro. Eu preciso do seu amor. Adele não me respondeu nada, ela ficou em silêncio. Eu permaneci sentada ao lado dela, e também fiquei em silêncio. Depois de um tempo ela respirou fundo. Adele encostou a cabeça dela no meu ombro. Eu passei os meus braços em torno da cintura dela. Ficamos assim por algum tempo. Depois de um tempo, ela se levantou, pegou a minha mão, e me levou para a cozinha. Juntas nós duas preparamos o jantar, como há muito tempo não fazíamos. Ela falou pouco, mas ao menos já me disse algumas frases, e eu achei que isso foi um avanço. Ela precisa enfrentar esse momento, e eu estarei ao lado dela. Nos dias seguintes, aos poucos Adele foi se reerguendo. Alguns dias depois, quando acordei, Adele estava sentada na cama. Hoje você pode ficar comigo, Jolie? Claro, eu posso ficar todos os dias com você. Falei e beijei a boca dela. Ela retribuiu o meu beijo. Preparamos o café da manhã juntas, e depois voltamos para a cama. Conversamos muito. Hoje ela estava bem mais disposta. Percebi que eu também estava precisando desse tempo com ela. Nós só nos levantamos quando já estava quase na hora do almoço. Fomos almoçar em um dos nossos restaurantes preferidos. Conversamos muito durante o almoço. Ela riu de algumas coisas que eu falei. Percebi que Adele estava voltando a ser quem ela era. Depois do almoço caminhamos até um parque. Não sei por que motivo fomos para aquele parque. Era um parque simples com um banco de 3 lugares, um vendedor de pipoca, e alguns brinquedos infantis. Ao ver os brinquedos eu tive receio de entrar no parque, mas Adele me conduziu até o banco. Compramos um saquinho de pipoca, sentamos no banco e ficamos apreciando a paisagem. Foi algo simples, mas era muito bom estar novamente do lado dela. Pouco tempo depois, uma mulher com 2 crianças chegaram perto de nós. A mulher se sentou ao nosso lado. As crianças correram até os brinquedos à nossa frente. A mulher começou a conversar conosco. Ela nos contou que é a mãe das crianças. E que os filhos são gêmeos. Olhei para as 2 crianças brincando no parquinho, e percebi o quanto a mãe estava orgulhosa das crianças. Conversamos por um tempo, até que ela nos perguntou se tínhamos filhos. Eu fiquei constrangida em responder. Mas Adele não se deixou abater e contou sobre o aborto. A mulher nos revelou que ela teve 3 abortos espontâneos, antes dos gêmeos nascerem. Adele se interessou pelo assunto, e as 2 conversaram muito. Ela nos contou os medos que ela teve na gravidez dos gêmeos. E como tudo isso ajudou a fortalecer o amor entre ela e o marido dela. Não sei ao certo o motivo que nos levou até aquele parque, mas senti que estávamos no lugar certo. A conversa com a mulher foi motivadora. Depois de algum tempo ela foi embora com as crianças, e Adele e eu ficamos ali.
Outras famílias com crianças passaram pelo parque, e nós duas observávamos cada família que passou por ali. Até que eu perguntei para ela como seria se o nosso filho tivesse nascido. Se ele não nasceu, teve algum motivo para isso. Quem sabe, algum dia descobriremos por que isso aconteceu, mas hoje eu entendi, Jolie, que não tem nada que podemos fazer para mudar o que aconteceu, mas temos a oportunidade de tentarmos novamente. Você quer engravidar de novo? Perguntei com um pouco de medo do que eu vou ouvir. Você não quer? Adele me perguntou com curiosidade. Claro que eu quero, mas eu me preocupo com você. Hoje eu entendi que eu não sou a primeira mulher que passou por um aborto espontâneo, e certamente não serei a última, mas se queremos ter filhos, eu não posso me deixar abater por isso. Fatalidades acontecem, e hoje, depois dessa conversa aqui no parque, eu entendi que o que importa é como agimos diante das fatalidades. Eu olhei para ela, e senti orgulho da minha esposa. Adele me beijou. Está na hora de eu voltar aos meus afazeres, e tomar novamente o controle da minha vida. Ela me disse assim que terminamos o nosso beijo. Naquela noite, o riso da Adele voltou. Enquanto preparávamos o jantar, nós rimos e nos divertimos muito. E na cama, voltamos a nos amar. Depois do amor, Adele me confessou que o dia de hoje foi especial. Concordei com ela. E pela primeira vez desde o aborto, eu vi algo novo nos olhos dela. E depois desse dia, nós voltamos a ser mais fortes e unidas do que éramos antes, embora eu não sabia que isso pudesse acontecer. Sempre achei que éramos o casal perfeito, mas tudo o que aconteceu serviu para aumentar a nossa cumplicidade, a nossa parceria e o nosso amor. No dia seguinte, Adele decidiu voltar para a fundação. Enquanto ela ainda se vestia, em frente ao espelho do closet, eu percebi uma ponta de insegurança no olhar dela. Você não precisa ir hoje. Eu disse, apoiada na porta do closet. Sim, eu preciso ir. Chega de me esconder do mundo. Ela disse, sorriu, veio até mim, e me beijou. Um pouco mais tarde, na garagem de casa, eu insisti para dar carona para ela até o trabalho, mas Adele quis ir dirigindo até a fundação. Ela dispensou a minha carona. Está tudo bem, Jolie, eu ficarei bem. Você tem certeza? Certeza eu não tenho, mas estou pronta para recomeçar. Ela disse antes de entrar no carro. Eu fiquei olhando ela entrar no carro, manobrar o carro, e sair da nossa casa em direção à fundação. É talvez quem não esteja pronta para esse recomeço, seja eu. Falei baixo para mim mesma. Mas não pude esconder o orgulho que eu estou sentindo, por ver o quanto Adele está saindo fortalecida desse trágico episódio em nossas vidas. Durante o dia, confesso que por várias vezes eu liguei para ela, para saber como ela estava. E em todas as vezes fui surpreendida pela disposição e força que ela estava demonstrando. À noite, quando voltou para casa, Adele estava exausta, mas feliz. E eu também fiquei feliz, ao constatar que finalmente Adele está de volta. E agora eu posso reconhecer que em todo o tempo eu senti medo. Medo de perder a Adele para a tristeza. Medo de não saber como ajudar ela. Medo de ser insuficiente. Medo de não conseguir ser forte o suficiente, por nós duas. Mas felizmente tudo passou, e eu sinto que eu saio fortalecida desse acontecimento. Conforme o tempo foi passando, Adele voltou à rotina dela na fundação. Eu voltei aos meus afazeres na corporação, mas agora, tanto ela como eu, temos mais tempo para nós. Aprendemos a reorganizar a nossa agenda, já que agora nós duas éramos a nossa maior prioridade. Eu deixei de marcar reuniões para o final do dia. Adele passou a escolher melhor quais eventos realmente precisavam da presença dela. Pela primeira vez em muitos anos, para mim sucesso não significava agenda cheia, significava chegar em casa no horário certo.
nossa relação entrou numa fase diferente. Menos urgência. Mais presença. Tínhamos noites tranquilas no sofá, jantares sem celular à mesa, fins de semana que não precisavam ser produtivos. E aos poucos, percebi algo que não via havia muito tempo. Adele voltou a falar em filhos. Era uma manhã de domingo. Tínhamos terminado de tomar o nosso café da manhã, e estávamos nos preparando para passarmos o dia em Beverly Hills, na casa dos meus pais, já que Amy, Lívia e Maicon vieram passar o final de semana com os meus pais. Peguei uma caixa de jogos de tabuleiro que eu tinha comprado durante a semana, para presentear o meu sobrinho. Maicon vai adorar esse jogo. Falei para Adele, enquanto mostrava para ela a caixa em minha mão. Adele balançou a cabeça concordando comigo. Jolie, você se sente preparada para tentarmos novamente? Adele me perguntou e confesso que a pergunta me pegou desprevenida. Tentarmos novamente? Sim, nós poderíamos retomar as consultas na clínica de fertilização. Você tem certeza disso, Adele? Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Afinal de contas, já fazem 1 ano e 2 meses que o nosso bebê se foi. Fiquei em silêncio porque eu não soube o que responder para ela. Eu quero muito, Jolie, mas eu preciso de você ao meu lado, porque eu ainda tenho medo do que possa acontecer, mas não posso deixar o medo me dominar. Fiquei em silêncio, imaginando o que poderia acontecer, se novamente ela perder o bebê. Não sei se Adele ou eu aguentaríamos passar por tudo isso, novamente. Me entristeci, ao relembrar aqueles meses em que ela ficou depressiva. Eu também estremeço ao relembrar o que aconteceu. Adele disse como se tivesse lido os meus pensamentos. Mas eu quero engravidar novamente. Quero ter os nossos filhos. Quero voltar a sentir a emoção e a alegria que nós sentíamos no começo da gravidez. E eu quero viver novamente essa alegria com você, Jolie. Você está certa, Adele. Está na hora de enfrentarmos esse medo de frente e sermos felizes. Falei e sorri para ela. E tenho certeza que o meu sorriso mostrou o quanto eu fiquei feliz, por nós duas, permitirmos nos dar uma nova chance. Na semana seguinte, voltamos à clínica para uma nova tentativa. Mas dessa vez eu deixei o processo fluir com mais naturalidade. Eu não me apeguei tanto à escolha do doador. Não me importei com características físicas, hobbies ou afinidades improváveis. Deixei isso por conta da Adele. Eu me preocupei apenas com uma coisa: qualidade do material genético, para garantir filhos saudáveis. E por minha sugestão, decidimos fecundar 3 óvulos. A probabilidade de termos gêmeos já não me assustava mais. Algumas semanas depois, Adele foi submetida ao processo de fertilização. E dessa vez ela lidou com os hormônios de forma diferente. Nos dias que se seguiram, Adele ficou mais atenta ao corpo dela. Já eu, por outro lado, me peguei observando pequenos detalhes: o jeito como ela respirava, como colocava a mão sobre a barriga, mesmo antes de haver qualquer sinal que Adele estivesse grávida. Eu estou bem, Jolie. Ela me dizia, sempre que flagrava eu olhando com preocupação para ela. Adele optou por seguir com a rotina dela. Ela continuou indo todos os dias para a fundação, apesar de eu sugerir que ela trabalhasse remotamente de casa. No mês seguinte, a menstruação da Adele não veio, e isso gerou muita expectativa para nós. Compramos alguns testes na farmácia, e assim que chegamos em casa, Adele foi direto para o banheiro. Eu não fui junto. Não tive coragem. Eu estava muito apreensiva para ver ela fazendo o teste. Fiquei sentada na cama do nosso quarto, esperando por ela. Foram alguns minutos, mas que pareceram horas. Quando finalmente ela saiu do banheiro, ela se sentou ao meu lado. Ela estava com uma expressão enigmática, mas um pouco triste. Você está bem? Perguntei para ela, sentindo que a minha ansiedade deu lugar à preocupação.
Fiz o teste, mas não tive coragem de ver o resultado. Onde ele está? Na bancada do banheiro. Olhei para a porta do banheiro que estava a poucos passos de mim, mas não tive coragem de ir até lá. Voltei a olhar para ela. Jolie, seja qual for o resultado, me prometa que vamos continuar tentando. Balancei a minha cabeça concordando com ela. Adele pegou a minha mão, e juntas caminhamos até o banheiro. Chegamos na bancada. Ela e eu respiramos fundo ao mesmo tempo. Adele pegou o teste e olhou para ele. Eu continuei olhando para ela. Não tive coragem de olhar para o teste nas mãos dela. Deu positivo, Jolie. Eu abracei ela, e nós duas começamos a chorar. Foi um choro coberto de emoções e sentimentos. Eu te amo, Adele. Eu te amo, Jolie. Nós nos declaramos antes de nos beijarmos. Depois do beijo, ficamos abraçadas por muito tempo, chorando e fazendo planos. A confirmação médica veio alguns dias depois, na clínica. Tudo certo. Tudo dentro do esperado. O médico sorridente. Adele radiante. E eu cautelosamente otimista. No caminho de volta para casa, Adele e eu conversamos muito sobre a gravidez. Eu não quero viver com medo, Jolie. Mas também não quero fingir que nada pode acontecer. Vamos viver um dia de cada vez, ok? Ela concordou. E foi isso que fizemos. Ou pelo menos, tentamos. Algum tempo depois os enjoos voltaram, e os desejos também. Nas primeiras semanas da gravidez, teve madrugada em que acordei para preparar manga com pimenta, ou feijão com doce de leite, e até melancia com manteiga. Essas combinações me davam nojo, mas Adele comia tudo, como se estivesse desfrutando de um banquete gastronômico. E não demorou para que os hormônios se manifestassem. Adele chorava vendo comerciais de TV. Chorava porque ela esquecia a luz do banheiro ligado. Chorava porque a comida estava gostosa demais. Mas nem tudo era choro, muitas vezes ela tinha crises de riso, e eu sequer sabia o que tinha de tão engraçado. Lembro de uma certa madrugada, em que acordei com ela me sacudindo. Jolie. Ei, Jolie. Ela me chamou. Abri meus olhos e olhei para ela. Você está acordada? Levantei rapidamente achando que tinha acontecido algo com o bebê. O que aconteceu? Perguntei para ela sem esconder a minha angústia. Você acha que o bebê vai gostar de mim? Ela me perguntou e percebi algumas lágrimas começando a correr pelo rosto dela. Olhei para o relógio na cabeceira da cama. Eram 2h47 da manhã. Ele vai te amar. Eu respondi para ela, voltando a me ajeitar na cama. E se ele nascer e achar que eu não sou a mãe dele? Ele ficará 9 meses dentro de você. Com certeza ele vai reconhecer a sua voz, assim que ele nascer. Ao ouvir o que eu disse, ela pensou por alguns segundos. Faz sentido. Fechei os meus olhos para retomar o meu sono. Jolie? O que foi? Você acha que a gente devia comprar mais fraldas? A gente já comprou fraldas suficientes para ele usar, até a adolescência dele. Mas se ele nascer grande demais? Ou pequeno demais? Adele, se isso acontecer, a gente vai na farmácia e compra fraldas do tamanho dele. Ela riu baixinho. Depois ficou séria de novo. Jolie? Que foi? Você me ama? Eu te amo, Adele. Mesmo quando eu choro por causa do café. Te amo principalmente quando você chora por causa do café. Mesmo quando eu reclamo do café quente, frio e depois do café em si. Te amo especialmente nesses momentos. Respondi, querendo encerrar a conversa e voltar a dormir.
Eu estou com vontade de comer alguma coisa. Olhei o relógio novamente. São 3 horas da manhã. Eu sei, mas estou com vontade de comer algo diferente, Jolie. O quê? Eu não sei. Levantamos, fomos até a cozinha, e depois dela olhar tudo que tinha na geladeira e no armário, Adele tomou apenas uma xícara de café. Ela chorou muito enquanto tomava o café. Chorou porque o café estava quente. Depois chorou porque o café estava frio. E depois de alguns minutos, Adele chorou porque o café era café. Voltamos para a cama. Deitamos. O silêncio reinou no nosso quarto, mas não por muito tempo. Jolie? O que foi agora? Obrigada por acordar comigo. Sorri e beijei ela. Depois do beijo ela riu, se aconchegando nos meus braços. Eu te amo, Jolie. Eu também te amo, mas agora dorme. Antes que você comece a chorar porque o travesseiro está torto na cama. Jolie? O quê? O travesseiro está torto na cama. Adele disse e começou a chorar. Fechei os olhos e respirei fundo. Realmente essa gravidez está sendo mais agitada do que foi a primeira. Algumas semanas depois dessa noite, Adele e eu fomos para o primeiro ultrassom do bebê. Ela estava muito disposta, apesar de ultimamente ter reclamado que a barriga dela estava muito pesada. Ao chegarmos na clínica, nós fomos conduzidas para a sala do exame. Entramos na sala tranquilas, segurando as mãos. Eu confiante demais, considerando tudo o que já tínhamos vivido. O médico começou o exame. Ele estava sorridente e falante, mas alguns minutos depois ele ficou sério. O silêncio pairou na sala. Ele franziu a testa. Ajustou o aparelho. Ficou sério. Percebi que algo não estava bem. Meu coração disparou. Segurei na mão da Adele. Está tudo bem? Perguntei para ele. Ele respirou fundo. Está tudo bem, mas eu só preciso confirmar uma coisa. Adele apertou a minha mão. Depois de alguns segundos, o médico virou a tela um pouco mais para nós. Vocês fecundaram quantos óvulos mesmo? Foram 3. Foi Adele quem respondeu. Por quê? O médico sorriu de um jeito estranho. O tipo de sorriso que antecede notícias históricas. Porque todos eles vingaram. Ele fez uma pausa e olhou para nós. E houve uma divisão embrionária. Divisão embrionária? Perguntei com medo da resposta. Sim, são 5? 5 o quê? 5 bebês. Fiquei muda. Não soube o que dizer. Olhei para Adele e ela começou a chorar e rir ao mesmo tempo. 5 bebês. Consegui falar depois de algum tempo. 5 bebês. Repeti, e comecei a rir, sabendo que nesse momento, a minha vida deu uma guinada, que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções nessa história eu vivi. E essa foi mais uma aventura com os personagens da série Mudanças de Plano. Deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e trazer mais história para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jane Sambooks, o canal de audiobooks lésbicos que está conquistando corações. Até o próximo vídeo. Beijos e até lá!